Bem-vindos novamente. Vamos começar a fazer alguns exercícios, dando continuidade ao capítulo 2 desse curso de Química Geral. Certo, então falamos aí de fórmulas empíricas, moleculares, maneiras de representar os compostos. E agora vamos fazer alguns exercícios para praticar. Então aqui tem uma fórmula de bola e palito, como podem ver. São bolas negras para representar o carbono, vermelho para o oxigênio, brancas para o hidrogênio é menor, então tem uma bola menor para representar. E está aqui o enunciado do exercício. Escreva a fórmula molecular do metanol, um solvente orgânico e anticongelante, a partir desse modelo de bola e palito apresentado abaixo. Então está aí o modelo de bola e palito, queremos que colocamos na fórmula molecular. Então vamos lá. Então se vê que tem um carbono, um oxigênio e 4 hidrogênios. Como que se faz? A solução, consulte as referências de cores nas notas do livro, mas eu já comentei, existe 4 hidrogênios, um carbono, um oxigênio, portanto a fórmula é essa, CH4O. Então, muito fácil, muito simples. Normalmente se coloca os elementos que estão do lado esquerdo na tabela periódica primeiro, depois os elementos que vão para o lado, que estão do lado direito da tabela ficam do lado direito. Por exemplo, o carbono está do lado esquerdo, o oxigênio está do lado direito. O hidrogênio às vezes aparece aqui no meio, mas também pode aparecer do lado esquerdo. Às vezes se coloca o hidrogênio que está ligado ao oxigênio do lado, junto com o oxigênio, e os 3 hidrogênios ligados ao carbono junto com o carbono. Então tá aí. No entanto, a fórmula padrão de escrever a fórmula molecular para o metanol é esse, CH3, porque tem 3 hidrogênios ligados ao carbono, OH, que tem hidrogênio ligado ao oxigênio, porque mostra a forma como os átomos estão unidos na molécula. Outro exercício, escreva a fórmula empírica. Lembrem, a fórmula empírica não é uma fórmula real, é uma fórmula mínima, também chamada fórmula mínima. Não representa um composto em especial, mas a simplificação, você simplifica os índices de uma fórmula molecular. Então, quando pode ser simplificada, se simplifica. Aqui, o acetileno C2H2, você pode ver que os índices 2 do carbono e índice 2 do hidrogênio pode ser simplificado por 2. Ficaria CH, a fórmula mínima ou empírica. Esse CH não representa nenhuma molécula, não existe, mas é uma maneira de você dizer que a proporção entre carbonos e hidrogênios no acetileno é de 1 para 1. Então, o acetileno, ele é usado em maçaritos de soldadura, eles são usados para soldagens. A solda a acetileno, que se diz. A glucose também se diz glicose, tem essa forma, C6H12O6. Então, se nota que podemos simplificar esses índices 6, 12 e 6, simplificar tudo por 6. Se dividir tudo por 6, vai ser carbono 1, hidrogênio 2, oxigênio 1. Ou seja, a proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio na glicose é de 1 para 2 para 1. Esse é um açúcar que está sempre no sangue e fornece energia para o nosso corpo. Então, quando ingerimos macarronada, o que acontece é que o amido ele é hidrolisado, transforma-se em unidade de glicose. Essa glicose é queimada para produzir energia. O açúcar é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose, um dímero. Também é bastante energético. O óxido nitroso, N2O, é um gás que é usado como anestésico, também chamado gás hilariante, como propelente para creme aerosóis. Então, o que é um gás hilariante? É aquele que faz rir. Hilário quer dizer engraçado, então, que causa risa.
E é impressionante, você, quando sente o odor desses certos gases, você é impelido ao riso. E ele, por isso que é chamado gás hilariante, em maior quantidade acaba causando anestesia e perda de consciência, e acaba sendo, inclusive, em altas doses, uma parada cardiovascular. Mas tem como simplificar? 2 nitrogênio para 1 oxigênio, não tem jeito, né? 2 para 1 não tem como ser reduzido. A fórmula mínima é a própria fórmula do óxido nitroso, é 2 para 1. Diferente dos outros casos, né, que dava para simplificar aqui por 6, e aqui no primeiro da acetileno se simplificava por 2, para obter fórmulas mínimas, empíricas diferentes. No caso do óxido nitroso, não. Daí a estratégia, recorda que ao escrever a fórmula empírica, os índices da fórmula molecular devem ser convertidos para os menores números inteiros possíveis, tem que ser inteiros, né? Existem 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. A acetileno simplifica-se e subscritos por 2 obtém-se a fórmula mínima CH. A glicose faz o mesmo com 6, né? E obtém 1 para 2 para 1, né? Ou seja, 1 para 2 para 1. Certo? Seria 1 para 2 para 1. Se simplificar por 3, mas tem que simplificar por 6, né? E no caso do óxido nitroso, não tem como simplificar, é isso mesmo, né? A sua fórmula empírica, a sua fórmula mínima é a própria fórmula do composto, é igual a H2O, não tem como você simplificar também. Bom, compostos iônicos consistem em uma combinação de cátions e ânions. Então, alguns átomos, como os metais, têm tendência a perder elétrons. Isso é uma tendência dos metais, porque eles tendem a perder elétrons, porque os elétrons estão fracamente presos a esses átomos, né? É por isso que existe corrente elétrica, que os elétrons fluem por entre os núcleos dos metais. Estão soltos, são chamados elétrons livres. São responsáveis pela condutividade elétrica, térmica, inclusive a ductibilidade, né, dos metais. E alguns não metais, por outro lado, costumam receber elétrons, ganhar elétrons, eles não perdem, eles tendem a ganhar elétrons. Então, os não metais já foram apresentados, né? Principalmente temos lá os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Temos os elementos da família do oxigênio, que é oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Temos a família do nitrogênio, fósforo, né, e bismuto. Temos o próprio carbono. Então são elementos não metálicos. E eles tendem a receber elétrons. Então, se você pega um metal que está disposto, né, a perder elétrons e se aproxima de um átomo de um não metal que tem uma tendência a receber elétrons, vai acontecer uma transferência de elétrons, é uma reação de oxirredução. Se chama reação de oxirredução ou por ocorrer uma transferência de elétrons. Então, os elétrons saem do metal e vão para o não metal. O não metal fica negativo por receber um elétron, se forma um ânion, e o metal perde um elétron, se torna positivo, ou seja, um cátion. E sabemos que cátions e ânions têm cargas e sinais contrários, tendem a se atrair, formando um composto iônico. Então, compostos iônicos são formados por íons, cátions e ânions. A fórmula é usualmente a mesma da fórmula empírica. Notem que a fórmula, ao desenhar, né, ao se formar um composto iônico, o que acontece? Os átomos são atraídos por atração elétrica, né? Então, a atração elétrica não tem orientação espacial, ela atrai de todas as direções, né? Um polo positivo atrai um polo negativo por qualquer lado que ele venha, da esquerda, da direita, de cima, de baixo. Ele não tem uma orientação espacial. Então, um cátion positivo atrai os ânions de todos os lados, e os ânions se aproximam desse cátion de todas as direções, e vice-versa, o ânion também atrai os cátions de todas as direções.
Então forma um aglomerado de cátions próximos de ânions. Daí como que é a fórmula disso? Tem que ver a proporção, a fórmula empírica do composto iônico. Quantos cátions existe para quantos ânions? Né? 1 para 1, 2 para 1? Porque existe cátions com duas cargas positivas que se necessitam de dois ânions, de uma carga negativa cada. Por outro lado, existem ânions com três cargas negativas que precisam, né, de três cátions de carga, com uma carga unitária cada. Então, existe aí uma proporção, mas como eles se organizam espacialmente, é uma orientação de atração elétrica, em que os cátions atraem os ânions e vice-versa, espacialmente. E eles se aglomeram, né? Formam um aglomerado de cátions e ânions em uma certa proporção. Então, a melhor maneira de representar a forma de um composto iônico é usar a fórmula empírica ou a fórmula mínima, que representa a proporção de cátions e ânions que formam aquele aglomerado de íons, que são sempre um sólido iônico, né? Composto iônico sólido. Então, a soma das cargas dos cátions tem que ser igual à das cargas dos ânions, né? Para a soma, né, não haver uma carga em excesso. Ou seja, o número de elementos que perdem elétrons, o número de elétrons perdido pelos cátions tem que ser igual ao número de elétrons recebido pelos ânions. Para onde vai os elétrons? Né? Alguém não pode receber elétrons se outros átomos não perderam. Então, existem átomos que podem receber 3 elétrons, ou outros, né, podem ganhar 2 ou 3. Então, isso daí, essas proporções tem que ser representada no composto iônico, que seria a sua fórmula mínima ou empírica. Outro detalhe importante dos compostos iônicos é que eles se organizam em retículos, né? Retículo é o diminutivo de rede, uma pequena rede, né? Está aqui uma pequena rede com um formato de cubo. Aqui está o ordenamento. Normalmente, quando você cristaliza compostos iônicos, uma cristalização, ou seja, você deixa, por exemplo, um sal na água, a água vai evaporando e vai se formando os cristais lentamente. Nessas condições, os cristais são perfeitos, ou seja, os átomos se organizam espacialmente de forma muito ordenada, tal como estamos vendo aqui, um ordenamento perfeito. Agora, nem sempre esse ordenamento é possível devido à perturbação da solução, aquecimento, vibrações, mas eles tendem a adquirir uma ordem, e essas ordens formam esses retículos cristalinos, né, de cristais. Aqui está a representação, né, na forma de cubo, às vezes organiza em outros formatos, de prisma, hexagonal, às vezes, enfim, são vários ordenamentos. Aqui está a microfotografia de um dos cristais de sal, e aqui está uma representação esquemática de uma seção, de um retículo cristalino. Note que, como que se faz para representar o composto iônico? Se usa a fórmula empírica ou fórmula mínima. Sabemos que existe a proporção de um cátion para um ânion. E esse cátion sódio só perdeu um elétron, então formou um cátion com uma carga positiva. O cloro, se recebeu esse elétron, ficou com uma carga negativa. Então, é um cátion para um ânion, ou seja, uma carga positiva por uma carga negativa. Então, a proporção é 1 para 1. Né? Então, é assim que se representa na CL. Vai existir situações em que existem cátions que perdem que perderam 2 elétrons, por isso tem 2 cargas positivas, para elementos que ganharam só 1. Então, teria necessidade de 2 elementos, com carga, cada um com uma carga negativa, para somar a carga de um cátion com 2 cargas positivas. A gente vai ver esses exemplos, e daí a proporção é diferente, de ser 1 para 1 vai ser 1 para 2. Por exemplo, o cálcio. Né? O cálcio ele pode perder 2 elétrons. Então, se o cloreto se juntar com o cálcio, vai precisar de 2 cloretos, porque cada cloro só recebe 1 elétron. Então, vai precisar de 2 cloros para receber os 2 elétrons que o cálcio está disposto a doar. Os elementos que tendem a perder 1 elétron estão na família 1A. São os metais alcalinos. Os que tendem a perder 2 elétrons estão na família 2A.
o alumínio tende a perder 3. Então, esses são elementos que sempre perdem esse número de elétrons. Ou 1, ou 2, ou 3. Os demais elementos, que não estão representados, os demais metais, eles podem ter um número variável de perda ou ganho de elétrons, né? Então, por exemplo, o nitrogênio sempre tende a ganhar 3 elétrons. O oxigênio e o enxofre a 2, ganhar 2 elétrons. O flúor, cloro, bromo e iodo tende a receber 1 elétron. Então, essa é uma tendência, uma característica dos não metais de ganhar elétrons. Essa é uma regra chamada regra do octeto, ou seja, todos eles tendem a ficar com 8 elétrons na última camada. Então, se um átomo possui 7 elétrons na última camada, ele costuma estar organizado aqui na família 7A. Ele tem 7 elétrons na última camada e precisa de 1 elétron para ficar com 8. Os elementos da família 6A têm 6 elétrons na última camada, precisa de 2. O nitrogênio precisa receber 3. Por outro lado, se eles têm poucos elétrons na última camada, é mais fácil ele perder os que tem do que receber o que falta para 8. Então, por exemplo, o alumínio que tem 3 na última camada, é mais fácil ele perder os 3 do que receber 5. Então, ele tende a perder 3. O sódio tende, né, esse elemento da família alcalinos terrosos, família 2A, tende a perder 2. E os elementos da família 1A, que são os alcalinos, tendem a perder 1 elétron. Então, os metais são representados em verde e esses desenhados aí são os mais reativos. Os não metais são representados em azul, se combina com os metais em verde para formar compostos iônicos. Tá? Toda vez que você vê um metal com um não metal, você imagina que são compostos iônicos que se formaram. Então, como que se faz as formas das proporções? Né? Então, já acabamos de ver ali que o alumínio tende a perder 3 elétrons. Só que o oxigênio só é capaz de receber 2. Como que eles se combinam? Que proporção eles se combinam para que o número de elétrons perdidos pelo alumínio seja igual ao número de elétrons recebidos pelos oxigênios? Vai precisar de 3 oxigênios e 2 alumínios em combinação para fechar um composto, a fórmula mínima. Porque 2 alumínios, né, cada um perdendo 3 elétrons, vai dar 6. E 3 oxigênios, cada um recebendo 2, também vai dar 6. Então, os elétrons perdidos por 2 alumínios, 6, vai ser igual aos elétrons recebidos por os 3 oxigênios, que é também 6. Como que você pode fazer para deduzir como escrever essas fórmulas? Né? Você pega a carga do oxigênio, que está lá na tabela, que é 2, ele costuma receber 2 elétrons, coloca como índice do alumínio. E você sabe que o alumínio gosta de perder 3 elétrons, então carga 3, você coloca como índice do oxigênio. Então, dessa maneira, uma regrinha muito fácil. Né? Aqui, de novo, o cálcio gosta de... Né, ele é um átomo que tem tendência a perder 2 elétrons. Porém, o bromo só pode receber 1. Então, como que eles se combinam? Eles se aglutinam. Aquele retículo, né, retículo infinito de átomos. Eles se aglomeram, os íons se atraem de todas as direções, formam um aglomerado iônico sólido. Mas em que proporção eles estão organizados? Eles estão organizados na proporção de 2 átomos de bromo para cada átomo de cálcio. Apesar da estrutura ser infinita, né? Você não diz com que cálcio o bromo, quais cálcio o bromo está ligado e com quais cálcio e os bromos estão ligados, porque eles se atraem de todas as direções. Mas a fórmula empírica, ou seja, a fórmula mínima, vai ter que ter essa proporção de 2 bromos para cada cálcio. Por quê? Porque o cálcio recebe 2 elétrons e cada bromo só pode doar 1. Então, 2 bromos para 1 cálcio. Essa é a fórmula mínima do composto iônico. Então, está representado. Aqui, sempre colocamos o metal, que está do lado esquerdo da tabela periódica, do lado esquerdo da fórmula. Tá? O alumínio está do lado esquerdo, lá, o oxigênio está do lado direito. Se olhar na tabela, estão nessas posições também.
Aqui novamente o cálcio está do lado esquerdo, o bromo do lado direito. Aqui o metal sempre vem primeiro do lado esquerdo, depois aqui o carbono está mais ou menos no centro da tabela e o oxigênio do lado direito do carbono. Então esse aqui é o carbonato de sódio. O sódio tende a perder um elétron cada sódio. E o carbonato, esse grupo CO3 aí, que é um carbono ligado a um oxigênio, a 3 oxigênios, isso aí é um conjunto, né, de não metais, que no conjunto, né, no conjunto CO3 se chama carbonato, e esse sistema carbonato só pode receber 2 elétrons. Eles recebem 2 elétrons. Então vai precisar de 2 sódios, cada um perdendo um elétron, para entregar para o carbonato, que só pode receber 2, né, 2 elétrons. Então a proporção entre íons sódio positivo e carbonatos negativo é de um sódio, das 2 átomos de sódio, para cada grupo carbonato. Então, aqui sabemos que o íon, se você olhar em tabelas, né, existem tabelas de cátions e ânions. Você olha lá os cátions e os ânions, quais são as cargas. Você olha lá na tabela, enquanto o alumínio está aqui, né, você vai ver que a carga dele é mais 3. O oxigênio, se olhar nessa tabela, já é um ânion, um metal, tem carga menos 2. Você pega a carga do oxigênio negativo e coloca como índice do alumínio. E pega a carga do alumínio e coloca como índice do oxigênio. Aí fica a forma do óxido de alumínio ou alumina. Daí, se você agora multiplicar 2 átomos de alumínio, cada átomo carga mais 3 vai dar carga mais 6. 3 átomos de oxigênio, cada um com carga menos 2, vai dar também uma carga de menos 6. Então você inverte a ordem dos fatores, que o produto é o mesmo, né? Para a carga positiva e para a carga negativa. Igual o procedimento você faz aqui, o cálcio, olha na tabela lá. Né? Nós temos a tabela periódica para isso. A carga é mais 2. Se olha para o bromo a carga é menos 1. Você usa o índice 1 do bromo para colocar como índice do cálcio aqui, no subscrito do cálcio. E o expoente 2, aqui a carga 2 do cálcio, como índice do bromo. Então, dessa forma, você vai igualar as cargas positivas com as negativas. Um átomo de cálcio que tem carga mais 2 equivale a 2 átomos de bromo, com cada um com uma carga menos 1. Então, carga menos 2 no total, carga mais 2 no total. Então, essa é a fórmula empírica. Lembre-se que os átomos de cálcio estão cercados de átomos de bromo, né, de íons de bromo, e vice-versa. Cada íon de bromo está cercado de cátions de cálcio, porém nessas proporções. O sódio tem carga mais 1, você olha na tabela, carga mais 1. O carbonato, seja é um ânion, que a gente ainda não havia apresentado, e vamos entender esses ânions futuramente, mas por enquanto se contente em olhar a tabela de cátions e ânions. Você vai encontrar lá o ânion carbonato, que é esse aqui. Ou seja, depois que você tira o metal, o que sobrar é um ânion, né? Aí nós temos o ânion carbonato. Então temos o carbonato, você vai ver que a carga dele é menos 2, certo? E então você pega esse 2, que é a carga, o número de elétrons que o carbonato pode receber, você vai precisar de 2 sódios, cada um pode doar um elétron, certo? É um metal, né? Da família 1A, cada um pode perder um elétron, por isso que eles ficam com carga mais 1. Então você vai precisar, você coloca esse índice 2 dos elétrons, né, o número de elétrons que o carbonato recebe, como esse expoente 2, né, como índice do sódio, e a carga do sódio, que é um só, como índice do carbonato. Ou seja, não precisa dizer que é só um, não precisa representar um aqui, porque só existe um mesmo. Então, pode, se fosse 2, teria que colocar entre parênteses aí, colocar 2 como índice. A gente vai ter esses casos também. Então está aí a mesma conta das outras vezes. Exercício 4. Notem que esses exercícios, nós usamos exatamente exercícios similares a este para montar a prova, né? Ou seja, fazer a avaliação.
existem exercícios aí de avaliação que usamos esse tipo de enunciado. Só mudamos, né, os elementos químicos para não ficar a mesma questão. Escreva a fórmula do nitrito de magnésio, contendo os íons magnésio mais e nitrito menos. Nitrito, né, tudo que acaba em eto é nome de ânion. Agora os cátions, né, cátion magnésio mais 2, cátion sódio, cátion potássio, cátion cálcio, cátion de ferro, né? Então aí o cátion é simplesmente dizer o nome do elemento. Agora o ânion acaba em eto. Então nitrogênio é nitreto, flúor é fluoreto, cloro é cloreto, bromo é brometo, iodo é iodeto. Enxofre a gente chama sulfeto, porque vem de sulfuro, né? Fósforo é fosfeto e nitrogênio é nitreto. Então, quando se fala em nitreto de magnésio, é porque existe o nitreto, que é o nitrogênio negativo. Sabemos que o nitrogênio é carga menos 3, porque está na família 5A. Você olha na tabela, não precisa saber de cor por enquanto. Com o tempo você vai memorizando com a prática. O magnésio está na família 2A, é um metal alcalino terror, então você olha lá na tabela e vai ver que ele tem carga mais 2, ou seja, ele tende a perder 2 elétrons, enquanto o nitrogênio tende a ganhar 3. Como que você faz? Em que proporções eles vão se combinarem, né? Cada nitrogênio terá que ter um número de magnésio suficiente para neutralizar sua carga, e vice-versa para o magnésio em relação ao nitrogênio. Então, o que se faz é o seguinte: primeiro você coloca o metal do lado esquerdo e o não metal do lado direito, porque eles estão acima da tabela periódica. Os metais estão à esquerda e os não metais à direita. Quantos magnésios você vai colocar? Você pega o índice do nitrogênio, que é 3, coloca no expoente aqui, que é a carga do nitrogênio, coloca como índice aqui do magnésio. E pega a carga do magnésio, que é mais 2, e coloca como índice do nitrogênio. E você vai ter a fórmula do nitrito de magnésio. O magnésio é um metal utilizado para fazer ligas, né? Rodas de liga leve, e outros, e ele também se incendeia, ele pode pegar fogo. Então, se você tiver um fio de magnésio e acender, né, uma chama, você consegue incendiar o magnésio, ele começa a queimar o ar, né? E essa chama que se forma uma chama branca, de luz intensa. Quando o magnésio quer ao ar, forma-se tanto o óxido de magnésio quanto o nitrito de magnésio, porque o oxigênio atmosférico também reage com o magnésio, inclusive de maneira mais intensa do que o nitrogênio. Mas também o nitrogênio atmosférico, que está em maior quantidade, né? O oxigênio é uma porcentagem menor do ar atmosférico, o nitrogênio está em torno de 70 e poucos por cento, né, do ar atmosférico. Então, o magnésio vai incendiar-se e nessa chama branca, se for intensa e alta temperatura, é uma reação química que o magnésio está reagindo tanto com o oxigênio do ar quanto com o nitrogênio atmosférico, para formar óxido de magnésio e também nitrito de magnésio. Quando se trata de oxigênio, a gente não diz oxeto, né? O oxigênio é uma exceção. E quando é oxigênio, se diz óxidos, né? Porque forma uma classe à parte. A natureza das reações são as mesmas, são compostos iônicos, né? Tanto os óxidos quanto os sais. Então aqui se forma, né, está se formando óxido de magnésio. Seria um exercício interessante para vocês tentarem escrever a fórmula do óxido de magnésio. E o nitrito de magnésio, já comentei como será a fórmula 1. A estratégia: nosso guia para escrever fórmulas para compostos iônicos eletricamente neutros, em que o total de cargas dos cátions tem que ser igual ao total de cargas dos ânions. Aquela luz branca da queima, da oxidação, aquela chama, né, do magnésio sendo queimado, se forma um pozinho branco, que são justamente
o sal, né, o óxido de magnésio e o nitrito de magnésio transformando. Eles se formam em alta temperatura, um pó muito fino, que sobe, mas se você deixar um ambiente, uma câmara fechada, você vai ver que ele gruda no teto, né, no vidro branco, frio, ele vai esbranquecendo por causa da fuligem, né, essa fuligem, esse pó, que é o óxido e o nitrito de magnésio que se formam na reação. Ou também ele pode cair, né, precipitar depois com luz fria. Em vez disso, podemos escrever a fórmula, então, está aqui, né? Como se resolve isso? Por causa da carga dos íons magnésio e do nitrito não serem iguais, sabemos que a fórmula não pode ser 1 para 1, né? Não pode ser um magnésio para um nitrogênio, porque teríamos 3 cargas negativas para 2 positivas, haveria um excesso de carga negativa, e a gente sabe que os compostos se neutralizam, ou seja, o número de elétrons perdidos pelo magnésio tem que ser igual ao número de elétrons ganhos pelos nitrogênios. Então, o nitrogênio tem que chamar companheiros para receber os elétrons do magnésio, e o magnésio chamar companheiros para doar elétrons, numa proporção que vai ficar na seguinte medida. Se não sabemos, colocamos X, né? É uma estratégia de resolução desse exercício. Se não se sabe quanto que é, coloca um X aqui e um Y aqui. X magnésio para Y átomos de nitrogênio. Você sabe que X vezes a carga do magnésio, que é 2, que é o número de elétrons que o magnésio perde, dá 2x. Tem que ser igual ao número de átomos de elétrons que o nitrogênio recebe, que é 3, cada átomo, né? Vezes y. Então 2x tem que ser igual a 3y. Então você tem que fazer isso. 2x tem que ser igual a 3y. E se coloca ser igual a isso daqui, significa que a divisão entre x e y tem que ser igual a 3 meios. Né? 3 meios. Então você pode usar 3 para x e 2 para y. Ou 6 para x e 4 para y. Ou seja, a proporção tem que ser 3 para 2. Olha só. Então, na verdade, o que está sendo demonstrado aqui é que a carga do magnésio, que é a carga positiva, tem que ser o índice do ânion, né, que é o nitrogênio. E a carga do ânion, que é -3, que é do nitrogênio, tem que ser o índice do magnésio, que é o cátio. Certo? Dessa maneira você resolve o exercício sem precisar fazer muito cálculo, de uma maneira rápida e fácil de deduzir essas fórmulas de sais. Né? O nome, tudo é muito fácil. A ordem, primeiro o metal, depois o não metal. Os índices, você pega a carga do ânion, né? Que você sabe qual é pela tabela, coloca como índice do cátio. Pega a carga do cátio, que você sabe por causa da tabela, coloca como índice do nitrogênio. Tem que colocar o metal primeiro do lado esquerdo, no caso o magnésio, depois o não metal, que é, no caso, o nitrogênio, o cátio, depois o ânion. Está aí a fórmula do nome. O nome é muito fácil. Os ânions são poucos ânions que existem na tabela periódica. São fluoreto, cloreto, brometo, né, iodeto, sulfeto, né, seleneto, basicamente nitreto. Só esses, pouquíssimos. Então, você tem todos acabam em eto. Só com exceção do oxigênio, que em vez de chamar oxeto, se chama óxido. Então, é nitreto de magnésio. Pronto. Se fosse um outro metal, você daria o nome, né? Se fosse cálcio, nitreto de cálcio. Se fosse ferro, nitreto de ferro. Se fosse alumínio, nitreto de alumínio. Né? Se em vez de nitrogênio fosse um fluoreto de cálcio, de sódio, de potássio, que seja, né? De alumínio. Se em vez de nitrogênio fosse um oxigênio, esse não pode chamar oxeto, se chamaria óxido, então, é uma exceção. Então, quando é oxigênio, é óxido de magnésio, óxido de ferro, óxido de zinco, óxido de alumínio, óxido do que seja. Isso é muito fácil, pratiquem, aprende-se uma regrinha com poucas regras, se consegue nomear e identificar umas infinidade de sais. E ao contrário, se for dado o nome do sal, você pode desenhar a fórmula, fazer o caminho inverso.
Nomenclatura química, né? Compostos iônicos. Normalmente os compostos iônicos são formados por metais ligados a não metais, como já comentamos. O ânion, né, tem terminação eto. Então, são poucos ânions, né, que conhecemos. Ânions, lembre-se, no caso dos ânions monoatômicos, né, que são aqueles da tabela periódica. O carbonato, por exemplo, não acaba em eto, não é um carbenito. Né? O carbonato é formado de carbono e oxigênio. Um ânion é formado de vários átomos, né, múltiplos átomos. Então, essa terminação eto é para ânions de um único átomo. Né? O ânion do flúor, fluoreto, o ânion do enxofre, sulfeto. Agora, se o enxofre então, estiver ligado com essa forma, sulfato, sulfito, né? Outras coisas. Então, tá aí, certo? O ânion monoatômico, né? Formado de um único elemento, ele acaba em eto. Então, aqui, cloro só é um átomo de cloro. É cloreto, né? Cloreto. E o que é esse PA? É o bário, né? Então, você olha na tabela periódica, está o bário. Você vai ver que o bário está na família 2A, perde 2 elétrons. Então, forma um cátion com duas cargas positivas. Sabemos que o cloro só tem uma carga negativa, está na família 7A, então precisa de 2 cloros para um bário. Cloreto de bário. Cloreto de bário. Aqui a gente não pode chamar de oxeto de potássio. Né? Potássio está na família 1A. Então, é um alcalino terroso, né? Metal alcalino. Né? Então, ele perde um elétron, está na família 1A. E como sabemos, o oxigênio está na família 6A, ele ganha 2 elétrons. Então vai precisar de 2 potássios, cada um doando um elétron. Então precisa de 2 potássios para cada oxigênio. É claro, repetindo, esses ânions e cátions se atraem, formando um aglomerado, né? Uma rede de íons, um atraindo o outro, que vai atraindo o outro, que vai atraindo o outro. Mas você representa isso pela fórmula mínima ou empírica, tá? Fórmula mínima empírica que seria, para cada oxigênio vai haver necessariamente 2 potássio. E o nome disso é óxido, não é oxeto. Né? Uma exceção, quando se trata de oxigênio, é óxido de potássio. O potássio fica do lado esquerdo, porque na tabela está do lado esquerdo em relação ao oxigênio, o oxigênio do lado direito. Óxido de potássio. Aqui nós temos um ânion muito importante, que já não é um ânion formado de um elemento só. O elemento só, digo assim, cloro, cloreto, flúor, fluoreto, bromo, brometo, iodo, iodeto, né? Nitrogênio, nitreto, oxigênio, óxido. Né? Mas existem ânions multiatômicos, formados por mais de um átomo. Esse ânion aqui tem uma... A gente vai ter que conhecê-lo, certo? É claro que, para quem está principiando na química, não sabe de cor uma variedade muito grande de ânions que existem aí, que são muito comuns. Esse é um ânion muito importante, que é um ânion formado por oxigênio ligado a hidrogênio. Certo? Esse ânion tem carga menos 1. Um ânion formado pela ligação de oxigênio ligado a hidrogênio, e esse ânion ainda é capaz de receber um elétron. Se fosse o oxigênio sozinho, ele receberia 2, mas como o oxigênio está ligado ao hidrogênio, ainda ele precisa receber mais um elétron. Esse ânion OH se chama ânion hidróxido. Ele é importante porque a presença dele, ligada a metais, caracteriza a função óxidos, né? Aliás, hidróxidos. Né? Hidróxidos. Quando é oxigênio ligado a alguma coisa, é a função óxido. A gente vai ver as funções inorgânicas, existem os sais, os ácidos, as bases, os óxidos, né? Certo? Então, esse OH, a presença do OH, caracteriza, né, quando está ligado a um metal, caracteriza a função hidróxido. Hidróxidos são bases inorgânicas. Tá? Então, esse aqui é o hidróxido de magnésio. Certo? O magnésio tem carga mais 2, ou seja, o magnésio pode perder 2 elétrons. Como eu falei, esse ânion hidróxido pode receber apenas 1. Então, coloca entre parênteses. 40. Eu preciso de 2 ânions hidróxido, por isso que eu coloco esse 2 aqui, que vem do índice, né, do número de elétrons que o magnésio pode perder.
coloco aqui. E a gente sabe que a carga do hidróxido é menos 1, ou seja, só pode receber um elétron. Eu coloco assim como índice do magnésio, que não precisa ser escrito número 1. Né? Então esse é o hidróxido de magnésio. Se fosse potássio, eu sei que o potássio só pode, né, perder um elétron. E hidroxila só pode receber um. Então seria K do potássio com OH. Não precisaria entrar parênteses, só seria um KOH. Se fosse o sódio, a mesma coisa. O sódio só pode perder um elétron. E o grupo hidróxido só pode receber um. Então teria o sódio, um sódio para um OH, um hidróxido. Seria o hidróxido de sódio. Assim como o hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, né? Hidróxido de alumínio. O hidróxido de magnésio forma o leite de magnésio usado como um antiácido. Certo? Então aquele pozinho branco dissolvido na água que a gente toma quando está com azia, se chama né, Phillips, né? Phillips, solução de leite de magnésio. Tem também hidróxido de alumínio, daí já é o Sonrisal. Hidróxidos são antiácidos. A gente vai ver como eles neutralizam o ácido do estômago, que é o ácido clorídrico. As bases, essas bases formadas por hidróxido, né, que são os compostos básicos, reagem com os ácidos, neutralizam os ácidos. Então, vocês vão ver isso futuramente. Então, hidróxido de magnésio. Nitrato. Esse grupo NO3 aqui, não é obrigado ninguém saber, o grupo NO3 é um ânion. Notem que são formados por elementos não metálicos. Então, já sabemos, não metálicos gostam de receber elétrons. O OH também, são dois não metais, por isso que eles formam um ânion poliatômico, né? Dois diatômicos aqui formam com 4 átomos, 2 nitrogênio, 1 nitrogênio, 3 oxigênio, formam um ânion chamado nitrato. A gente vai ver como que é a estrutura desse nitrato futuramente. Então, nitrato de potássio. Qual é a proporção? Se olhar na tabela, o grupo NO3 é um ânion poliatômico, né, formado por um nitrogênio e 3 oxigênio, e esse nitrato só pode receber um elétron. Tá? Ninguém precisa saber de cor, quem está iniciando agora, tá? Saberemos isso com detalhes. No momento, olhem as tabelas, né, a prova e com consulta. Eu costumo dar provas com consulta. Então, o potássio perde um elétron, sabemos por quê? Porque está também em questão de olhar na tabela. Não só na tabela periódica, mas existem tabelas de cátions e ânions que podem ser consultadas. Então, o cátion perde um elétron, o grupo nitrato, que é esse NO3, é um ânion que pode resultar do recebimento de um elétron. E esse ânion recebe o nome de nitrato. Daí eu tenho o nitrato de potássio. Se eu colocar no lugar do potássio um sódio, teremos nitrato de sódio. Se for lítio, nitrato de lítio, de ferro, de cloro, de cromo, de não, qualquer não metal, né? De níquel, de alumínio, de zinco, qualquer não metal, de magnésio, né? Nitrato de magnésio, certo? Só que tem que lembrar sempre que nitrato só pode receber um elétron, enquanto os metais, dependendo de cada metal, uns recebem, né, perde um elétron, outros perde 2, outros perde 3. O alumínio, por exemplo, perde 3. Aí ficaria nitrato de alumínio, teria que ter uns 3 grupos nitrato, né? Cada um perde apenas um elétron. Eu ia colocar entre parênteses, como foi feito aqui com o hidróxido, e colocado 3 aqui. Hidróxido de alumínio, se tivesse alumínio aqui em vez de magnésio, Al, teria que ter 3 hidróxidos, né? Porque cada alumínio perde 3 elétrons, e o hidróxido só pode receber 1. Está aí, nitrato de potássio. Então, compostos iônicos dos metais de transição, existe algo especial com esses elementos de transição que ficam no centro da tabela periódica, chama elementos, né, metais de transição. Para esses metais, a carga eles podem receber número variável de elétrons. Tem metal desses que recebe 2, e em alguns momentos, e em certas condições especiais, pode receber um elétron a mais. Aliás, perder um elétron a mais. Então, o ferro, por exemplo, é comum ele perder 2 elétrons, mas também é comum que ele perder 3 elétrons.
depende das condições reacionais. Você não sabe, né, a princípio, se você vai ter um ferro que perdeu 2 ou que perdeu 3. Por isso tem que ser especificado. Ninguém vai dizer, escreva o cloreto de ferro, mas é qual deles? O ferro que perdeu 2 ou o ferro que perdeu 3? Alguém tem que dizer. Não tem como. Você fala, existe 2 cloretos de ferro. Né? Existe cloreto de ferro, o ferro que perdeu 2 elétrons. Existe cloreto de ferro que perdeu 3 elétrons. Você chama cloreto de ferro 2 e cloreto de ferro 3. Se alguém perguntar, escreva a fórmula, você vai ter que dizer, tem 2 tipos de cloreto de ferro. Qual deles você quer que eu escreva? Por quê? Porque existe 2, né? 2 cátions de ferro. Né? O ferro 2 e o ferro 3. Então, esse comportamento múltiplo dos metais de transição é comum. Né? Você ter ferro, níquel, né? E vários elementos aí que ele tem ambiguidade. Eles podem, em certas situações, são capazes de perder um certo número de elétrons, em outras situações, perder um número maior ou menor. O ferro, ele está no nosso sangue, né? Na forma de hemoglobina, né? Ligado à hemoglobina. Então, ele tem essa capacidade de passar de ferro 2 para ferro 3 e transportar o oxigênio. Então, por exemplo, cloreto de ferro, o que? Esse cloreto de ferro 2. Por que eu sei que é 2? Porque esse 2 aqui é o número de elétrons que o ferro perdeu. Né? Então, se lembra que o 2 que está como índice do ânion, né, que é o cloreto, veio da carga do ferro. Então, esse é o ferro que perde 2 elétrons. Sabemos que cada cloro, esses sim, os cloros sempre só são capazes de receber um elétron. Então, o cloro sempre recebe um. Então, esse 1, que seria o número de elétrons que o cloro perde, estaria aqui como índice do ferro. Sabe? Então, o cloro não precisa dizer que é cloro que perdeu um elétron, cloro que perdeu 3 elétrons, porque o cloro só perde, aliás, que ganha só um elétron. Sabe? O cloro sempre um elétron. Esses metais de transição é que podem ter multiplicidade de estado de oxidação, certo? Então, receber números variáveis, aliás, perder números variáveis de elétrons. Eu sei aqui que esse aqui é o cloreto de ferro 2, porque precisou de 2 cloros. Cada cloro recebe um elétron. Então, de onde que ele recebeu um elétron? Do ferro. Como tem 2 cloros, então quer dizer que esse ferro perdeu 2 elétrons. O cloreto de ferro 2, também chamado cloreto ferroso, né? 2 cloros negativos, dá uma carga total menos 2, então teria que ter um ferro com carga mais 2. Então esse é o cloreto de ferro 2. Se coloca assim, tá? Se escreve assim, cloreto, né? Eto por quê? Porque ânion com um único átomo, né? Cloro, um único átomo de cloro, acaba em eto. Então, sulfeto, brometo, fluoreto, então aqui, cloreto de ferro 2. Né? Ferro 2 porque a carga desse ferro só pode ser 2. Descobrimos isso porque sabemos que o cloro só tem carga menos 1, não existe outro cloro. Se tem 2 cloros, cada um com carga menos, dá uma carga menos 2. Como existe só um átomo de ferro para contrabalançar, esse átomo sozinho terá que ter carga mais 2 para zerar. Né? Então, é o ferro 2. Tá? Aqui, pela mesma lógica, são 3 átomos de cloro. Tá? Esse índice 3 se refere a 3 átomos de cloro. Como cada cloro tem carga menos 1, vai dar um total de menos 3 de carga do cloro. Então, o ferro que está sozinho aqui, um único átomo de ferro, não tem índice, índice 1. Então, esse átomo de ferro sozinho vai ter que ter as cargas mais 3 para neutralizar a carga total menos 3 dos 3 átomos de cloro. Então, isso vai ser o cloreto de ferro, que é sempre assim, entre parênteses, com 3 dentro. Esse é um enxofre, é um ânion, né? Um ânion enxofre ligado no cromo. Tá? Cromo é um metal. Metal de transição está por aqui. E o enxofre é um ânion porque é um não metal. São poucos não metais, vale a pena memorizá-los. Pouquíssimo, é fácil. Então temos aí o enxofre, símbolo S, vem do latim sulfuro. Então é sulfeto de cromo. Agora temos que saber a carga desse cromo, né? Porque existe cromo 2, cromo 3, né? E assim por diante.
Por que existe essa multiplicidade de cargas? Porque se trata de elemento de transição. O elemento de transição tem multiplicidade de cargas. Então, se você pegar esse índice 3 do enxofre e colocar como carga do cromo, você já vai ver que o cromo é mais 3. O enxofre sabemos que ele é menos 2, ele é fixo. Né? Os ânions são cargas fixas, tá? Então, vamos lá. Ó. Sabemos que o enxofre, esse sim é fixo, né? Porque o enxofre não é metal de transição, o enxofre está aqui, é não metal. Então, ele sempre a carga do enxofre é menos 2. Então, né, do ânion enxofre. Então, menos 2, como temos 3 átomos de enxofre, assim, se é 3 átomos de enxofre, cada enxofre sempre menos 2, vai dar um total de carga menos 6. Essa carga menos 6 tem que ser distribuída para 2 cromos, tá? São 2 cromos. Então, cada cromo tem que ter carga mais 3, que é a metade de menos 6. Né? Metade de 6. Para zerar. Então, o nome desse composto vai ser sulfeto de cromo. Qual é a carga do cromo? 3. Então, sulfeto de cromo 3. Certo? Sulfeto de cromo 3. Está aí, sempre muito fácil. Nomenclatura eto de alguns ânions monoatômicos comuns, de acordo com sua posição na tabela periódica. Então, nós temos se é o carbeto, carbono com 4 cargas negativas. Carbeto. Pode parecer raro, mas existe o carbeto de cálcio. O carbeto de cálcio é um sal de acetileno, que forma o acetileno. Então, se colocar água no carbeto, ele forma o gás acetileno. Então, o carbeto é um sólido, é melhor transportar o sólido do que o gás. Né? O acetileno é um gás. O gás ocupa muito espaço, é explosivo, né? Enquanto que o carbeto é um sólido, ocupa menos espaço, não incendeia com tanta facilidade, é mais fácil de transportar e mais seguro. Então, se transporta o carbeto, depois coloca, né, dentro de um recipiente, joga água lá dentro, fecha, e daí o gás vai se formar lá dentro. Só que tem que ser um recipiente resistente, porque senão explode, né? Certo? Daí você tem uma válvula de saída, um registro, né, de pressão, e você abre para que o gás que vai se formando no interior desse cilindro, o cilindro tem que ser resistente para não explodir, mas daí você abre a saída na medida que você necessita, sai o acetileno lá de dentro. O silício também pode formar ânion, silício com 4 cargas, seria um siliceto, também muito raro encontrar um siliceto, são bastante reativos, esses são instáveis, tá? Mas existe. O nitrogênio com carga negativa é o nitrito, né? Como já vimos anteriormente, o fósforo é o fosfeto. O oxigênio não se diz oxeto, é uma exceção. Tá? O oxigênio forma uma classe à parte chamada classe dos óxidos. Existem os óxidos de ferro, óxido de qualquer metal, óxido de alumínio, óxido de zinco, né? Óxido de magnésio, né? Óxido de cálcio, né? Que forma o cal, o óxido de cálcio, o calvígeo, né? Usado para construção. E temos o sulfeto. Esses são da família 6A, ox. Agora o enxofre, sim. O enxofre é sulfo, porque o nome vem do latim, sulfo, né? Sulfeto, selênio, seleneto, telúrio, telureto. Telúrio e selênio é muito pouco comum, né? Inclusive o fosfeto também é muito pouco comum. O nitreto também é comum, o carbeto, o siliceto, então são comuns. Agora, esses 6, né, que seria o óxido, o sulfeto e os dos halogênios principalmente, que é fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, esses daí são muito comuns. Então, o tempo todo falando aí de fluoreto, cloreto, brometo, óxido e sulfeto. Nitreto não é tão, não é um composto assim, tem muitos exemplos, não são usuais, né, nos exercícios, nos enunciados, mas existe. Então são poucos, notem aí, são 12 ânions, assim, que são os mais comuns, né, para ser monoatômicos, certo? Formado de um único elemento químico, né? Não é ânions poliatômicos, como nitrato, carbonato, sulfato. Esses são ânions monoatômicos, por isso são chamados, tem terminação eto. Tá?
esses ânions aí. Eles são sempre, esses ânions, têm sempre essas cargas, né? Ânions monoatômicos, as cargas são fixas, tá? Não existe cargas bivalentes, trivalentes, como no caso dos metais de transição, certo? Também se usa aqui essa forma para falar do carbeto, tá? Bom, tá aí essa tabela. Essa tabela ninguém precisa saber de cor já de imediato, entende? Você pode consultar. Se você vai levar para uma prova de consulta alguma coisa, quando se trata de nomenclatura, né, exercícios de nomenclatura, leve essa tabela aí, que tem o nome dos cátions e dos ânions. Aí já facilita muito a vida. Então, está aqui alguns ânions comuns, né, que já falamos, apresentamos algum deles, que é o brometo, mas existe poliatômico como carbonato, clorato, cloreto já é um monoatômico, o cromato já não, né? Cromo O4. Cianeto, famoso, né? O gás cianídrico, gás venenoso esse gás. Né? O dicromato já é poliatômico também, 7 oxigênio para 2 cromos. Né? É um ânion poliatômico. Não tentem descobrir agora, né? Quem está iniciando, como que é esse ânion, né? Formado com tantos átomos. Né? Existe ânions poliatômicos. De hidrogênio fosfato, um outro ânion. Agora, os ânions mais simples são aqueles formados por um único átomo. Fluoreto, hidreto, interessante, hidreto, muito importante em química orgânica, os hidretos. Hidrogênio carbonato já é multiatômico, né? Tem 3 oxigênios, um carbono e hidrogênio para formar uma única carga negativa. Hidrogênio fosfato, hidrogênio sulfato. Essa palavra hidrogênio significa que tem um hidrogênio, né? Hidrogênio não sei o que, hidrogênio tá, porque tem um hidrogênio. Aqui também tem dihidrogênio, que já tem 2 hidrogênios. Dihidrogênio fosfato, 2 hidrogênios, certo? Então, quando tem um hidrogênio, é hidrogênio alguma coisa. Quando tem 2, é dihidrogênio. Quando é um hidrogênio, além de dizer hidrogênio, também se diz bi. Então, existe bicarbonato, por exemplo, certo? Bicarbonato, que é um ânion com um único hidrogênio em um grupo carbonato. Iodeto, hidróxido, muito importante o hidróxido, certo? Nitrato, já falamos, nitreto, outro ânion monotônico. Nitrito, o óxido. Então tá. Vamos fazer mais exercícios. Qual o nome dos seguintes compostos? Está aí o nitrato de cobre. Né? Você olha, o Cu é um metal. Os metais, lembre-se que nas fórmulas os metais ficam do lado esquerdo e os cátions, no caso, ou os metais ficam do lado esquerdo e os não metais ou os ânions ficam do lado direito da fórmula. Então, você olha aqui Cu, se você não sabe o que é um metal, você sabe pelo menos que é um cátion, certo? Então, esse cátion que está do lado direito, você olha na tabela. Cu, quem não conhece, é o cobre. Vem de cuprum, é em latim cobre, né? E daí o que sobra do lado direito seriam os não metais. Esse NO3 aqui é o grupo nitrato. Se eu olhar na tabela anterior, eu estava mostrando o grupo nitrato. Novamente, então esse aqui é o nitrato de cobre. Nitrato de cobre 2, né? Porque a carga desse cobre vai ser 2. Cada nitrato tem carga menos 1, certo? Então, se tem 2 nitratos, a carga total é menos 2. Então, esse cobre só pode ter carga mais 2. A dedução das cargas está lá na tabela, né? Na tabela de cátions e ânions. Quando o cátion, que é o metal, tem múltiplas cargas, como metais de transição, daí você tem que descobrir a carga do ânion, porque a carga do ânion é igual à carga do cátion. Sabemos que a carga do ânion, desse grupo nitrato, é menos 1. É só olhar na tabela. Como você tem 2 nitratos, então a carga total aqui do grupo ânion, né, da carga negativa, vai ser no total menos 2. Então esse cobre está sozinho, só tem um cobre. Então ele sozinho tem que ter a carga mais 2. Então é o cobre mais 2. Então você diz nitrato de cobre 2. O potássio, ó, K é potássio. Você olha na tabela, letra maiúscula, né? É um símbolo de um elemento químico.
certo? Aqui na sequência não aparece nenhuma letra minúscula, então é só o K, né? É o símbolo dele mesmo, certo? Porque o elemento seguinte é um H maiúsculo, não existe um símbolo com duas letras maiúsculas, entende? Então, se tem uma letra maiúscula e na sequência aparece outra maiúscula, o primeiro é um símbolo de um elemento e já na sequência é outro símbolo de outro elemento. Então, são coisas básicas, né? Então, o K maiúsculo é o potássio, certo? É só olhar na tabela. E a carga dele é sempre mais um, certo? O elemento da família 1 é sempre mais um. Então, esse grupo restante aqui, H2PO4, se você olhar, ele se chama de hidrogênio fosfato. E a carga dele, desse grupo todo aqui, de hidrogênio fosfato, é carga menos 1. É um ânion com carga menos 1 de um grupo. É um ânion poliatômico. Bom, esse é o mais complicadinho. O único, você não olha aqui, você não vê um não metal, né? Aqui um cobre, aqui um potássio. Você encontra um nitrogênio que é um não metal, depois um H4. Quando você, isso aqui é uma exceçãozinha, quando você encontrar um NH4, ele é um cátion formado de não metais. É um pouco assim, é uma exceção quase. Existem poucos exemplos aí de cátions não metálicos. Então esse daqui é um cátion não metálico, NH4. Se você olhar lá na tabela de cátion, esse NH4 que se chama íon amônio, né? E a carga dele é mais 1. Então esse grupo NH4 todinho, tá? Não se assustem, isso não é comum acontecer, de ter ânions assim, de não metais, né? Cátions de não metais. Mas o grupo NH4 se chama amônio, íon amônio, tem carga mais 1. Então esse grupo que sobra aqui, o cloro O3, é o nosso ânion, enquanto o NH4 é o cátion, com carga mais 1. O grupo cloro O3 se chama clorato. Clorato, é só olhar lá na tabela, você vai encontrar clorato. Então esse aqui é o clorato, carga menos 1, de amônio. O amônio carga mais 1, certo? Então tá aí a estratégia, você pode ver detalhadamente. Note que os compostos em A e B contêm átomos metálicos unidos a não metálicos, por isso nós esperamos que os compostos sejam iônicos. Tudo bem. Existem átomos não metálicos em C, mas existe um grupo amônio, né, que possui uma carga positiva. Por isso, NH4-cloro-O3 é também um composto iônico. Esses grupos aqui formam um íon positivo poliatômico. Esse cloro O3 aqui forma um íon negativo poliatômico. Podemos usar a tabela 2.3 como referência para os nomes de cátions e ânions. Tenha em mente que se um átomo de metal pode formar cátions de cargas diferentes, né? Ou seja, existem metais de transição que podem ter cargas diferentes, né? Como cromo 2, cromo 3, ferro 2, ferro 3. Então temos aí o íon nitrato, nitrato de cobre 2, temos o íon de hidrogênio fosfato, tem dois hidrogênios ligados ao grupo fosfato, ligado ao potássio. Então, de hidrogênio fosfato. Não se usa potássio 1, por quê? Porque só existe o potássio 1, certo? Não é um metal de transição. Para os metais de transição existe essa multiplicidade de carga, então você precisa dizer que é 1, que é 2, que é 3. Mas os metais os alcalinos e alcalinos terrosos são sempre 1, né, para os alcalinos e 2 para os alcalinos terrosos. Não tem necessidade de dizer que é potássio mais 1, porque não existe outro mesmo. Agora, para o cobre, sim, você precisa dizer que é cobre 2, que é o nosso caso, né, descobrimos que ele é o cobre 2, porque tinha duas cargas positivas para contrabalançar os dois nitratos, com cada um nitrato com carga negativa 1. Então, precisaria de 2 nitratos para um cobre mais 2. Existe cobre mais 2, existe cobre mais 1. Então você precisa dizer qual deles. Então é o nitrato de cobre mais 2. É o item A aqui, né? Mas o potássio não existe. O potássio é só um mesmo. É uma regra. Então o cátion amônio NH4 e o iânion cromato. Então é o cromato de amônio. Se olhar na tabela, você encontra esse ânion aqui, esse cátion, e encontra esse ânion. Então quando eles estão juntos, o cátion vem do lado esquerdo, o ânion do lado direito, se chama clorato de amônio. Agora aqui nós temos um exercício um pouco diferente, que entra primeiro, até agora estávamos vendo a fórmula química e estávamos escrevendo
o nome. Agora temos o nome e temos que fazer a fórmula aqui, fazer o caminho inverso. Então, nitrito de mercúrio. Como que se faz isso? Você encontra, né, o mercúrio é um metal. Então, aqui sempre começa com o nome do ânion e depois o nome do metal, certo? Césio é um metal, cálcio é um metal. Então, você vai colocar, e sabemos que as fórmulas começam pelo contrário, né? As fórmulas químicas começam com o metal do lado esquerdo e depois à direita fica o nome do ânion. Mas quando você pronuncia o nome, você primeiro dá o nome do ânion e depois o nome do metal. Então, o mercúrio 2 mais 1, você colocaria, encontra a fórmula do mercúrio, é Hg. Você coloca o Hg, depois encontra a fórmula do nitrito, é um ânion. Daí você coloca do lado direito. Então fica nitrito. Nitrito, a fórmula do nitrito é NO2. N de nitrogênio, O de oxigênio, NO2. Então o mercúrio 1, ele é um pouquinho raro, né? Ele, a forma do o mercúrio 1 não existe na forma de Hg, não é um átomo sozinho, ele existe na forma de um dímero, de dois átomos de nitrogênio com uma carga total de menos 2. Então, um átomo de mercúrio perde um elétron e se transforma num cátion, né? Tudo bem, cátion mais 1, perdeu um elétron só, ficou carga positiva mais 1. Só que ele não existe nesse formato, ele costuma se ligar com outro cátion de mercúrio para formar mercúrio 2, né? Mercúrio 2, átomos de mercúrio 1 ligados com outros, e cada um deles com uma carga positiva. Então se representa o mercúrio 2, o mercúrio 1, como sendo Hg2 carga mais 2. Ou seja, dois átomos de mercúrio totalizando uma carga de mais 2. Certo? Junta dois átomos de mercúrio, cada um com carga mais 1. Certo? E o total de carga de dois átomos de mercúrio, cada um com carga mais 1, é a carga mais 2. Então, você teria que também, nesse caso, ter 2 nitritos. Então, coloca entre parênteses 2 nitritos, NO2, entre parênteses, 2 nitritos para 2 mercúrio, com cada um com carga mais 2. A fórmula empírica mínima não é respeitada nesse caso aí, porque o mercúrio ele é uma exceção, né? Uma exceção. Ele é representado por Hg2 carga mais 2. Dois átomos de mercúrio totalizando uma carga total de mais 2. Sulfeto de césio. O césio é um elemento da família 1A. Todos lembramos aí do acidente do Césio 137, que é um elemento radioativo que aconteceu em Goiânia, em que houve uns lixeiros, catador de lixo, pegaram e o material radioativo foi descartado no hospital que fazia radiografia, e esse material radioativo acabou se espalhando pela cidade, morreu muita gente, radiação muito poderosa. Era o Césio 137, de triste memória. Mas o Césio é um metal da família 1A, portanto, você localiza ele na tabela, você vai ver que tem carga mais 1. O sulfeto, está aqui, né? Sulfeto, nitrito, tem sempre a palavra D, né? O que vem antes da palavra D é o ânion. O que vem depois da palavra D é o cátion. Então, você olha o nitrito, é um ânion. Olha na tabela de ânion até encontrar. Vai encontrar lá NO2 com carga menos 1. Mercúrio, Hg2, carga mais 2. Você encontra ele lá. É só colocar um do lado do outro nas proporções certas. É muito fácil. O sulfeto é o ânion. Está lá, é carga S-2. É um ânion monoatômico, acaba em eto. O césio é um cátion. Está na família 1A. CS, carga mais 1. Então você vai precisar de 2, Césio, cada um com carga mais 1, para um sulfeto que tem carga menos 2. Então, seria CS de Césio 2, S de enxofre 1. Fosfato. Fosfato é o ânion, todos esses, antes do D aqui, todos são ânions. E o cálcio é um cátion. Precisa dizer que é cálcio 2? Não, porque o cálcio sempre é 2. Tá? O Césio também é sempre 1. Então não precisa dizer. Elementos de metais representativos, que são da família 1A, 2A, toda a série A, eles normalmente os metais aí, eles não têm
estado de oxidação diferente. É aquele mesmo, que está lá na tabela. Não precisa dizer que é Césio 1, Césio 2, que não existe, só existe o Césio 1. Cálcio igual, só existe o cálcio 1. Agora, mercúrio, sim, existe o mercúrio 1 e 2, porque ele é metal de transição. Então, tá, você tem que olhar na tabela para você se orientar para resolver esses exercícios, não se preocupe. De tanto fazer, de tanto ver, se familiariza e acaba memorizando as cargas de muitos deles. Se torna muito automático. Recorde que os algarismos romanos no sistema de opções provêm informações úteis sobre as cargas dos íons. Né? Então, o algarismo romano mostra o mercúrio representa a carga mais 1, certo? De acordo com a tabela 2.3, no entanto, o íon mercúrio é diatômico. É assim que é o que eu estava falando. O íon mercúrio mais 1 significa 2 átomos de mercúrio totalizando uma carga mais 2. Então, 2 átomos de mercúrio com carga mais 2 significa que cada mercúrio está com uma carga mais 1. É que o íon magnésio, digo, mercúrio, né, esse íon mercúrio mais 1, ele é representado assim, né, certo? Então, ele sempre aparece assim. Então, você tem que colocar os dois, tá? Para formar duas cargas positivas. Aí você vai precisar de 2 nitratos, porque cada nitrato tem carga, nitrito, né? Cada nitrito tem carga menos 1. Então, como existem duas cargas positivas, eu vou precisar de duas negativas, eu vou precisar de 2 grupos desses. Então, eu coloco entre parênteses, tá? 2 nitritos entre parênteses, porque cada nitrito tem carga menos 1 e eu preciso totalizar 2 cargas negativas para contrabalançar as 2 cargas positivas do mercúrio. Note que essa fórmula não é a fórmula empírica, porque eu posso simplificar esse 2 aqui do mercúrio com esse 2 do grupo nitrato, tá? Esse 2 externo. Tá? Note que se eu não colocasse esse parênteses, ficaria 22. Né? Então, por isso que eu preciso colocar o parênteses, para colocar um 2. Esse 2 significa que eu tenho 2 estruturas nitrito. Bom, cada íon sulfeto possui 2 cargas negativas, você vê isso na tabela, e cada íon césio tem uma carga positiva, então você precisa de 2 césio para 1 enxofre. O metal vem primeiro, que está do lado esquerdo, então depois vem o não metal ou o ânion, do lado direito na foto. Aí está o fosfato de cálcio. Né? Você olha o cálcio é carga mais 2, você olha o fosfato, PO3, né? Tem carga menos 3. Nota que carga menos 3 para o fosfato, carga mais 2 para o cálcio. Então, o que você tem que fazer? Tem que colocar a carga do fosfato, que é 3, negativo, você coloca como índice do cálcio. E a carga do cálcio, que é mais 2, você coloca como índice do fosfato, você coloca aqui. Aí você não pode colocar 2 sem colocar o parênteses, senão fica 42, né? Então, tem que colocar entre parênteses aqui o fosfato e colocar 2 do lado de fora. Quer dizer que é 2 fosfato, todo esse grupo aqui, né? Não é 2 só para o oxigênio. Né? Por isso tem que colocar tudo entre parênteses, colocar esse 2 aqui e lembrar que esse 2 vale para esse grupo todo aqui, está dentro de parênteses. Fosfato de cálcio. Não precisa dizer que é cálcio 2, cálcio, não, cálcio sempre é 2, né? Então não precisa dizer.